vai te apresentar hoje já foi palco de grandes conquistas de atletas brasileiros, como Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna. O barulho não me deixa mentir, é claro que eu estou falando do Autódromo de Interlagos. Quer conhecer esse lugar super importante para a cidade? Então vem com a gente. Mesmo antes do mito Ayrton Senna, essas curvas já tinham muita história para contar. Em 1920, começaram a surgir os primeiros projetos de urbanização para a região de Interlagos, na Zona Sul. A ideia inicial do arquiteto Luiz Romero Sanson era transformar a região em um bairro balneário satélite da capital, graças à sua localização entre as represas Billings e Guarapiranga. Até praia artificial com areia vinda de Santos estava no projeto, que visava atender as classes mais ricas da cidade com várias opções de lazer. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos e a Revolução de 32 em São Paulo, o projeto perdeu a força e a área ficou sem projetos até a segunda metade da década de 30. Em 1936, São Paulo recebia sua primeira corrida automobilística internacional. O importante circuito aconteceu nas ruas dos Jardins, região tradicional da cidade. Mais de 7.000 pessoas se reuniram para assistir o GP, que tinha como pista principal a Avenida Brasil. Na última volta, um acidente entre dois pilotos deixou 6 mortos e vários feridos. Com o acidente, a região de Interlagos voltou a ser cotada para um novo projeto, desta vez um espaço próprio para corridas a motor, que evitasse incidentes como o do primeiro Grande Prêmio de São Paulo. Em 12 de maio de 1940, a capital ganhava o Autódromo de Interlagos, com um trajeto inspirado em circuitos internacionais, como o de Indianápolis, nos Estados Unidos. Bom, e quem vai ajudar a gente hoje a contar um pouquinho da história do Autódromo de Interlagos é o Sérgio Berti, ele é diretor de provas. Sérgio, quantos anos aqui de vivência no autódromo? Eu já estou aqui há 42 anos. Na verdade, eu comecei ainda moleque, eu tinha 15 anos, eu vim ser bandeirinha na curva do Sargento, que hoje já não existe mais, porque o autódromo foi remodelado a pedido da Fórmula 1. E desde então, de bandeirinha, chefe da equipe, instrutor de pilotagem, e hoje eu estou como diretor de provas de algumas categorias. Então, hoje vocês estão vendo que estamos com uma pessoa de gabarito para contar. Sérgio, conta um pouquinho da história desse lugar aqui tão importante para a cidade. O autódromo foi uma oportunidade de uma empresa. Em 1940, uma empresa visualizou essa oportunidade de criar um autódromo para valorizar todo o entorno do autódromo. Essa empresa era dona de vários terrenos aqui. Então ela criou o autódromo, em 1940 ela inaugurou o autódromo e passado algum tempo houve um acordo com a prefeitura de passar a administração do autódromo para a prefeitura de São Paulo. Com isso, esse autódromo desde aquela época se tornou o autódromo mais importante da América do Sul. Então, desde 1940 até hoje tivemos algumas reformas no circuito, traçado um pouco diferente, mas a importância do autódromo se mantém desde 1940 até os dias de hoje. Em 1967, o autódromo passa pela sua primeira reforma, sendo reinaugurado em fevereiro de 1970, com uma corrida internacional da Fórmula Ford. Na época, o nome até então desconhecido chamou a atenção: Emerson Fittipaldi. Em 1971, mais uma reforma que mudaria de vez a história do autódromo. Depois de um ano, Interlagos estava pronto para receber o primeiro GP da Fórmula 1, que até hoje já trouxe para essas arquibancadas mais de 4 milhões de pessoas que gastam em média R$3.000 cada uma. Na verdade, quando o Emerson foi correr na Europa, o Emerson saiu com pouco apoio do Brasil, né? O brasileiro quase não conhecia. Isso foi em 1969. Em 1972 ele já estava na Fórmula 1.
Então, com essa empolgação do brasileiro, vendo o Emerson aparecendo muito bem lá na Fórmula 1, eles conseguiram trazer uma prova para São Paulo, já em Interlagos, mas foi uma prova demonstrativa, ela não valia para o campeonato. Já em 73, já veio oficialmente a Fórmula 1 para São Paulo e continua até hoje. Num período ela participou, ela fez as provas no Rio de Janeiro, mas em 1990 ela retornou para São Paulo e está até hoje em São Paulo. Foi um pouco depois da chegada oficial da Fórmula 1 no autódromo que o Sérgio começou a dar suas primeiras bandeiradas. Eu me considero um cara de sorte, né? Eu, desde moleque, meu pai trabalhava em oficina, em concessionária, e eu sempre gostei de carro. Com 15 anos eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui meio escondido, porque eu não podia, era menor de idade, então eu ficava com alguns amigos lá na Curva do Sargento e comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E fui me aprimorando, quer dizer, eu sempre trabalhei com automobilismo, algo que sempre foi a minha paixão, e hoje eu vivo disso, né? Além do automobilismo, eu faço cursos de direção segura, então eu acho assim, é muito gratificante você trabalhar naquilo que você gosta, né? E é o que eu tenho aqui no autódromo, né? Estou desde 1975 aqui. Ainda falando sobre a principal categoria do automobilismo mundial, a F1 já registrou grandes conquistas de pilotos brasileiros. Emerson Fittipaldi venceu por aqui nos anos de 1973 e 1974. José Carlos Passe, que dá nome ao autódromo desde 1985, quando morreu em um acidente aéreo, foi campeão em 1975. O ídolo Ayrton Senna conquistou a pole position em 1991 e 1993. E mais recentemente, Felipe Massa venceu em 2006 e 2008. Quem mais subiu ao pódio em terras brasileiras foi o alemão Michael Schumacher, que ganhou a prova em 1994, 95, 2000 e 2002. É uma categoria que apresenta São Paulo para o mundo inteiro, né? Por onde a Fórmula 1 passa, aquela localidade fica conhecida no mundo inteiro. São mais de que... a quantidade de países eu não lembro exatamente, mas muitos países assistem à Fórmula 1. Então é uma promoção da cidade de São Paulo para o mundo. Então quem gosta de automobilismo conhece São Paulo, conhece Interlagos e sabe que Interlagos é na cidade de São Paulo. Além da Fórmula 1, o autódromo recebe diariamente diversos treinos e corridas de veículos a motor. O povo que não é muito ligado ao automobilismo só conhece o autódromo e a utilização da Fórmula 1, o que é um erro. Muitas vezes as ideias são tomadas pensando que o autódromo só é utilizado naquela semana da Fórmula 1. Mas como vocês estão vendo, hoje nós estamos tendo treinos de moto e todos os dias da semana nós temos atividades dentro do autódromo. Treinos de moto, treinos de carros, escolas de pilotagem, cursos de direção preventiva, além de eventos promocionais de automobilismo ou não. Até outros eventos também buscam o autódromo para fazer suas apresentações ao público, alguma coisa dessa forma. Então o autódromo ele é muito utilizado, não é apenas para a Fórmula 1 não. Esse é um treino da equipe de Superbike, um dos maiores campeonatos de motovelocidade da América Latina. O Lucas tem só 18 anos, mas já disputou campeonatos internacionais e está entre os 3 melhores pilotos dessa categoria. A paixão pela velocidade começou na família. Foi pelo meu tio, que também já é piloto há bom tempo, e sempre tive no meio da moto, né? Sempre estive com ele e acabei pegando gosto, é uma coisa que não tem igual, né? Então foi paixão praticamente. Apesar da experiência em vários países, Lucas garante que correr em Interlagos é desafiador. É maravilhoso, não tem igual. É uma pista, eu acho que muitos sonham de andar. Não tem nada igual, é sem palavras. Alguns pontos perigosos, né? Você tem que se levar ao seu limite, tá sempre tentando melhorar e um segundo faz diferença. Você olha um segundo no relógio já passou, mas na moto faz diferença. Então sempre tentando melhorar, cada curva mais rápido, frenagem mais forte, aceleração antes. Então tentando melhorar sempre. A variedade dos veículos a motor que passam por essas curvas é extensa. Nesse treino, a categoria só recebe carros antigos, como Palas, e apesar dos anos a mais, o motor não deixa a desejar. Atualmente, a pista oficial do autódromo tem 4.309 metros de extensão, com 12 a 15 metros de largura. São 11 curvas divididas por vários desníveis, como o ponto mais alto, a curva do S do Senna, e o mais baixo, a curva do Lago.
O recorde de volta mais rápida está com o colombiano Juan Pablo Montoya em 2004 e durou 1 minuto, 11 segundos e 473 milésimos. Apesar da grande habilidade que o circuito exige dos pilotos, a pista é considerada segura. No quesito segurança, evoluiu barbaramente, né? Que é o que importa pra gente, né? O automobilismo, o motociclismo tem que ser um esporte de emoção, mas a busca pela segurança é constante. E essa segurança desenvolvida no automobilismo também é utilizada no carro de rua. Então isso é o que valoriza todo esse trabalho que a gente faz. O pessoal atribui que o automobilismo é meio perigoso, mas não é. Eu falo que o automobilismo traz muita segurança, quem trabalha com isso. O meu trabalho, fundamentalmente, é de segurança do evento, o diretor de provas cuida da segurança. Então, realmente, é muito tranquilo. Além disso, temos as corridas tradicionais de São Paulo, as 500 milhas, 1000 milhas, 500 quilômetros. Essas corridas fazem parte de eventos que valorizam a cidade de São Paulo. Então, são eventos muito gratificantes de se fazer e de destaque para a cidade como um todo. Até chegar nesses padrões, o Autódromo de Interlagos passou por várias reformas. Além dos reparos anuais para receber a F1, ao longo dos anos o circuito, que inicialmente contava com quase 8.000 metros e tinha 2 opções de rota, foi reduzido praticamente pela metade e se modernizou. Na época em que foi construído, foi necessário retirar 500.000 metros cúbicos de terra para colocar 435 toneladas de asfalto, 800 metros de tubo de concreto para drenagem e preencher 7.200 metros cúbicos com pedra. Hoje o complexo conta com 23 boxes, cada um com um pouco mais de 200 metros quadrados, sala de imprensa, salão nobre e paddock. Desde 2005, a administração do complexo, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, é responsabilidade da SP Tours. Além dos campeonatos de veículos a motor, o autódromo recebe grandes eventos musicais como o Festival Lollapalooza, que já realizou 3 edições no espaço. Com a multidão, dá até para esquecer que habitualmente só veículos costumam passar por aqui. Bicicletas e circuitos a pé também acontecem frequentemente por aqui. São 4 quilômetros de extensão disponíveis para a prática de atividades físicas. E aí, tá gostando do Cidade Viva hoje? Contando para você a história desse templo do automobilismo chamado Autódromo de Interlagos. Então fica aí que bloco que vem tem mais histórias. Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje contando as histórias do Autódromo de Interlagos. Esse cenário de grandes vitórias e emoções desperta muitos sonhos em quem é apaixonado por velocidade. E tem um lugar por aqui que é conhecido como escola para quem deseja iniciar a carreira de piloto. O kartódromo, que foi batizado com o nome de um frequentador assíduo dessas curvas. O kartódromo sempre foi a casa do Ayrton Senna. Na verdade, inclusive, se chama Kartódromo Ayrton Senna por conta disso. Ele, enquanto moleque, ele vinha treinar aqui quase todos os dias da semana, né? Ele tem uma certa valorização por andar bem na chuva, porque uma vez ele se deu muito mal num treino de chuva e aí ele começou a persistir nos dias de chuva. E com isso ele criou essa habilidade de andar bem na chuva, mas esse é o caminho. Nós temos o kartódromo anexo aqui ao autódromo, começa no kartódromo, passa pelo autódromo e, se der tudo certo, ganha o mundo aí através das outras categorias internacionais. Pois é, esse kartódromo registra a primeira vitória oficial de Ayrton Senna em 1973, quando ele tinha 13 anos. Por aqui ele treinou até passar para as outras categorias de base e, enfim, chegar ao auge na Fórmula 1. Fundado em 1970, o kartódromo Ayrton Senna tem 12 curvas
1.150 metros de extensão. A última reforma realizada no espaço foi feita em 2015. Há quem veio por aqui apenas para tirar o estresse do dia a dia e brincar um pouco. Nesse caso, uma bateria de 20 minutos custa em torno de R$100. E para participar é necessário passar por um rápido treinamento de segurança. Esse casal aproveitou a noite para fazer um programa diferente, que apesar das derrapadas, foi aprovado. Foi engraçado, a gente já estava esperando esse dia chegar um tempinho já. Não é tão fácil assim no começo, porque não é a mesma coisa que dirigir um carro, né? Então, até tu pegar a manha de fazer a curva e sentir que ele derrapa, mas é uma derrapada necessária para você conseguir fazer uma curva legal, você vai dar umas rodadas, mas foi muito divertido, muito bom. E é engraçado que parece assim, você olhando, você não dá muita coisa, mas ele pega uma boa velocidade, né? Nossa, é muito rápido. Na hora de frear, ele não é tão rápido quando ele acelera. Ele é bem rápido. Ainda mais quando você está perto do chão, você tem uma outra dimensão assim, da velocidade. Uma coisa, você dirige o carro, você sabe que você está 100 por hora, você olha, mas não parece. Agora, você está do lado do chão, você vê o asfalto correndo do seu lado, é bem louco. Então deu para sentir mais ou menos o que sente um piloto. Ah, deu. Acho que nem um pouco, né? Porque eu não corri tanto quanto um piloto, mas é bem emocionante. Dá para entender a paixão que eles têm pelo kart ou pela Fórmula 1, né? Tudo que eles fazem, eu achei fantástico. Vou vir mais vezes. O Marcelo já tinha um pouco mais de experiência com a velocidade. Uma vez a cada semestre eu venho, tento brincar um pouco, mas não tem tanta experiência, né? É mais gosto mesmo. E, geralmente todo mundo que vem, mesmo que seja uma vez a cada semestre ou só no kart mesmo, tem um quê de paixão por isso, né? Conta um pouco, o que você sente quando está correndo, como é que é? Olha, acho que o gostoso de correr na pista assim, é cada vez mais acertar a volta mais rápido. Isso aí, você está fazendo uma volta, você olha lá, baixar um segundo, aí tenta uma vez, aí erra, roda, aí volta de novo. Acho que é a própria competição com você mesmo. Isso aqui acho que é o gostoso, pelo menos para mim, né? E não é só pra você não, viu, Marcelo? Tem gente que leva a velocidade a sério e sonha em conquistar grandes vitórias. O Alberto está em uma categoria de base, ficou 2 anos no kart e agora busca novos resultados. Na verdade, eu comecei no kart há um tempo atrás. Eu tive esse interesse meio que sozinho. Eu sempre gostei muito de carro e quando eu descobri que tinha como eu começar no kart, eu comecei o mais rápido possível. Acabei gostando muito, me esforcei e estou começando agora estreando, não esse final de semana, mas esse ano estou estreando nos Fórmula V. A maior dificuldade de todas é o dinheiro, porque é um esporte muito caro, então exige muito tempo, dinheiro, dedicação. Essas são as maiores dificuldades de um piloto. E desenvolvimento, para desenvolver até sua velocidade, descobrir se é bom, muitas vezes não é só o piloto, é o carro. Para desenvolver o carro tem que gastar muito dinheiro e tem que encontrar patrocínio se você não tiver. E isso é muito difícil, demanda muito tempo, esforço e tudo mais. É um pouco difícil porque o automobilismo ele é um pouco caro, né? Eu acho que todo esporte profissional é um pouco caro em relação ao esporte de lazer, mas depende de dedicação e de um pouco de verba. Geralmente, se busca essa verba através de patrocínios, então depende de um certo relacionamento, não do menino, mas do pai dele, para buscar esse patrocínio. Mas o caminho é natural, ele não começa aqui no autódromo, ele começa um pouquinho além, acima daquele muro quadriculado, nós temos lá o kartódromo, e de lá, a hora que ele se dá bem, ele passa para cá. Realmente é muito caro, tudo que você precisa fazer, você precisa se planejar, você precisa de apoio, muito apoio na verdade. Realmente tirar tudo do seu bolso não é fácil, porque é meio que insustentável até você tirar do bolso. Então você precisa procurar aparecer
procurar resultado, porque conseguindo resultado você vai chamar atenção para pessoas acreditarem em você e para começar a te dar apoio, né? Então, sem patrocinador, sem apoio é insustentável, assim, é bem difícil mesmo. Sonhar com automobilismo não é barato mesmo. Para correr em uma categoria de base, como a Fórmula V, pilotos como Alberto e Guilherme chegam a desembolsar cerca de R$4.000 por treino, caso não tenham patrocínio. O alto custo faz com que os objetivos acabem ficando um pouco mais modestos. Eu pretendo ainda na minha vida realmente disputar um campeonato completo, porque atualmente eu disputo uma ou outra etapa, por causa do dinheiro, né? Mas eu pretendo disputar um campeonato completo, buscar resultado de verdade, né? Entender cada vez mais, porque isso aqui é uma grande escola para mim. Então, um dia chegar numa categoria maior, eu estou almejando alguma coisa dentro do Brasil, ainda nacional e tal. Ainda não penso no exterior, mas se eu tiver uma consistência aqui no Brasil, eu já vou ficar realizado da vida. Não tem nada certo, né? Nunca tem nada certo no automobilismo, mas eu procuro viver do automobilismo ou algo perto disso. Eu procuro chegar o mais longe que eu puder e aprender, adquirir experiência o máximo que eu conseguir. Apesar das dificuldades, uma opinião é unânime. Correr em Interlagos é a realização de um sonho. Correr em Interlagos é muito bom, é uma pista desafiadora realmente, é um traçado misto, então você tem de tudo quanto é tipo de curva, você tem curvas de alta, de baixa, para a esquerda, para a direita, todos os tipos, descida, subida, e em algumas curvas específicas, como Laranjinha, são muito desafiadoras exatamente por serem de alta, difíceis, técnicas. Então é um autódromo realmente muito divertido de se guiar também. Olha, para ser bem sincero, essa é a minha primeira corrida em Interlagos. Então eu estou aprendendo muito. Lógico, eu tenho milhões de voltas no simulador e videogame, mas na hora que chega aqui, que você está com o carro na mão, que você sente o carro brigar com você e tal, é um mundo totalmente novo. Então, assim, eu tenho muito para aprender aqui. É desafiadora, mas é uma delícia, né? A gente está vivendo um sonho aqui de verdade. É lembrar que ontem eu estava no sofá da minha casa assistindo o pessoal correr aqui, imaginando como será que é. E hoje eu estou aqui dentro do carro rasgando essa reta, então é maravilhoso. Além de estar entre os principais autódromos do mundo e ser uma referência para os amantes da velocidade, Interlagos movimenta a economia da cidade e ainda oferece uma série de atividades para os paulistanos. Um grande espaço que carrega grandes histórias. Aqui, ó, bem pertinho do S do Sena, que o Cidade Viva tá ficando por aqui. Mas eu te lembro que você pode sugerir lugares pra gente visitar. Mande e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Tô te esperando, até a próxima. Tchau, tchau.